Dessa vez nós vamos estudar sobre o sistema nervoso. Temos aqui uma imagem, né, representando o sistema nervoso, aqui outra também. E o que nós vamos aprender sobre o sistema nervoso? Nós vamos conhecer os órgãos que fazem parte do sistema nervoso, as funções desses órgãos. Também vamos ver a classificação ou as divisões do sistema nervoso, porque o sistema nervoso é muito complexo, tem muitas funções, então ele é dividido, e aí nós vamos estudar essas divisões e também as funções de cada parte, né? Porque não está tudo restrito ao cérebro. Então vamos conhecer sobre o sistema nervoso. Olha só. O sistema nervoso, ele é o responsável por captar, processar e gerar respostas diante dos estímulos aos quais somos submetidos. Então, são as funções mais evidentes do sistema nervoso, né? Captar, processar, né? E gerar uma resposta. Então, quando a gente leva um susto, quando a gente encosta a mão na panela quente, tudo isso foi captado, processado e aí a resposta é tirar a mão, no caso da panela quente, ou alguma outra reação provocada por esse estímulo, certo? Consequentemente, ele elabora respostas as quais podem ser dadas nas formas de movimentos, sensações ou constatações. Então, o que eu estava dizendo, que as reações são relacionadas com o tipo do estímulo. Então, pode ser que essas reações são as respostas. Pode ser na forma de movimento, como disse, retirando a mão da panela quente, sensação, uma sensação de susto ou medo, ou constatação. Essa parte da constatação está mais relacionada com os órgãos dos sentidos que a gente vai estudar na nossa próxima videoaula. E o sistema nervoso representa uma rede de comunicações do organismo, uma rede de comunicações. Então, se a gente for observar a imagem aqui, ó, do lado, a gente tem, tá vendo essas ramificaçõezinhas até a pontinha lá dos dedos? Então, são as ramificações do sistema nervoso. Ele cobre essas ramificações, cobre todo o nosso organismo para se comunicar. Cada pontinha do nosso corpo tem comunicação com a parte superior aqui, que é o cérebro. É devido à presença desse sistema que somos capazes de sentir, agir as diferentes alterações que ocorrem em nossa volta e mesmo no interior do nosso corpo. Então, olha só, o sistema nervoso, graças a essas ações, a gente consegue sentir, reagir diferentes alterações, tá? No sentido de sentimento, de estar mais feliz, de estar mais triste, reação, movimento, tudo isso está condicionado ao nosso sistema nervoso. Vamos ver mais? Olha só, o sistema nervoso ele é composto por um tipo de célula especial, um tipo de tecido, né, que é denominado tecido nervoso, ao qual possui tipos celulares que são os neurônios. Ó, essa palavrinha é conhecida, a gente fala muito, meus neurônios, tá? Os neurônios são as células, né, que formam o tecido nervoso, são as principais células que formam o tecido nervoso. A gente tem outra célula que faz parte da composição do tecido nervoso, que são as chamadas células da glia. Olha só. Aqui a gente tem, ó, nessa imagem, vários neurônios, ó. Um neurônio, outro neurônio, lá mais outro. Então, esses neurônios todos juntos, que são as células nervosas, vão formar o tecido nervoso e então vão formar os órgãos do sistema nervoso, certo? Os neurônios, eles são responsáveis pela propagação do impulso nervoso. Então, quem está lá na pontinha captando as nossas reações, quando você espetou o dedo, quando você bateu o pé na quina do sofá, então são os neurônios que faz essa propagação, que transmite, né, que leva e traz a informação dentro do sistema nervoso. De acordo com a sua função,
com a função desempenhada, os neurônios podem ser classificados em dois tipos básicos. Aqui ó, a gente tem os neurônios que são sensitivos ou aferentes, são os que levam impulso para o sistema nervoso. Você bateu o pé na quina do sofá, o neurônio que vai pegar esse impulso e levar para o sistema nervoso são os neurônios sensitivos. E os neurônios motores ou eferentes, eles levam impulsos para outras partes, como os músculos e as glândulas. Então, esses aqui vão fazer o outro sentido. Vão trazer os impulsos, né, as informações, as respostas para os músculos, e então você vai sentir a dor, ou para as glândulas, que as glândulas, como a gente viu em uma outra aula, são as que produzem hormônios. Então, se é uma sensação de medo, de pânico, essas glândulas vão liberar esses hormônios e aí então você terá essa reação. Então, a gente tem esses dois tipos de neurônios para fazer a condução desses impulsos. Os sensitivos vai levar para o sistema nervoso e os motores vão trazer. É como se os sensitivos levam a informação e os motores trazem a resposta. Vamos continuar? Os neurônios. Agora vamos conhecer como é o neurônio. O neurônio é a unidade funcional do sistema nervoso. Unidade funcional, vocês lembram da célula? Que a célula é a unidade funcional do ser vivo? Então, é a estrutura principal, né? O neurônio também é a unidade funcional do sistema nervoso. São as células do sistema nervoso. Então, os neurônios comunicam-se através de sinapses. As sinapses são as ligações de um neurônio com o outro. Por eles propagam-se os impulsos nervosos. Então, o impulso é passado de um neurônio para o outro através dessa ligação, que é chamada de sinapse. Anatomicamente, o neurônio é formado por dendrito. Essas aqui são as partes do neurônio, dendrito, corpo celular e axônio. E a transmissão ocorre apenas no sentido do dendrito ao axônio. Vamos aqui identificar as partes. Isso daqui é o corpo celular, é a célula mesmo, propriamente o neurônio. A gente pode observar aqui o núcleo da célula, núcleo. A gente tem um corpo celular, né, que é o corpo da célula, e a gente tem mitocôndrias. As mitocôndrias são as organelas celulares responsáveis pela produção de energia. Então, os neurônios são células que precisam de bastante energia, então é possível verificar a presença de mitocôndrias. Isso aqui é o corpo celular, então é o corpo da célula. Os dendritos são essas ramificações aqui, menores, que tem na cabeça, né, no corpo celular, e esse rabinho todo aqui, destacado de azul, é o axônio, tá? E a gente ainda tem aqui, axônios, terminal do axônio, é porque o axônio tem essas ramificadas, mas observe que não chega a ser tão ramificada e tão fina como dos dendritos, certo? E a transmissão ocorre apenas no sentido do dendrito para o axônio. Então, a informação vem daqui para cá. O dendrito capta a função, passa pelo corpo celular e aí vai ser transmitida pelo axônio. Então, essa é a célula nervosa, esse é o neurônio. E tem principalmente essas três partes. Os dendritos são esses raminhos que vão pegar o impulso. O corpo celular, né, que vai manter a célula, né, onde tem os mitocôndrias, o núcleo e outras organelas. E aí o axônio, que é a passagem do neurônio, do impulso para o neurônio seguinte. Aqui, quando tem o terminal do axônio, ele vai estar ligado a outro dendrito. A gente tem imagem para ver isso depois. Vamos seguir? Aqui, olha só. A gente tem também as células glias, células da glia. As células da glia, elas atuam como células de suporte aos neurônios. A gente viu que o tecido nervoso é formado por neurônios e células da glia. As principais células do tecido nervoso são os neurônios, mas a gente não pode deixar as células da glia de fora. Elas atuam como células de suporte. Os principais tipos de células da glia são ependimárias, astrócitos,
oligodendrócitos e microglia. São alguns exemplos, os principais tipos de células da glia. As células da glia, elas estão relacionadas com várias funções. A principal função é suporte para o neurônio, mas olha só, elas têm função de sustentação e isolamento do neurônio. Elas têm função de transporte de substâncias nutritivas, né, aos neurônios, para os neurônios se manter nutridos. Elas têm participação no equilíbrio iônico do fluido celular, extracelular, né, as substâncias que vão eventualmente entrar ou sair da célula, ou controlar, ou fazer pressão sobre a membrana plasmática da célula. Também tem a função de remoção de excretas, né, e fagocitose de restos celulares. As células que morrem precisam ser fagocitadas, precisam ser eliminadas. Então, elas vão fazer isso. É tipo uma limpeza. Então, elas podem ter todas essas funções: sustentação, transporte, participação no equilíbrio e também remoção de excretas, que é a limpeza. Aqui, olha só, gente, nós temos o neurônio, essa célula grande aqui toda é o neurônio, né? Como nós vimos na outra imagem. A gente tem aqui o corpo celular, o núcleo. A gente tem esses raminhos aqui que está no corpo celular, são os dendritos, vimos na outra imagem. E esse compridinho aqui são os axônios. E onde estão as células da glia? Aqui elas, ó. As células da glia são essas células que são parecidas com os neurônios, só que elas são bem menores, e aí elas aparecem em maior quantidade, e elas estão aqui, ó, abraçadas no axônio do neurônio. E aí elas vão dar esse suporte, ó, controle, limpeza. Elas são menores mesmo, mas tem em mais quantidade do que os neurônios, e tem essa função de dar apoio para os neurônios, que é o suporte ao neurônio. Então, essas aqui são as células da glia, ó, que fica aqui grudada no axônio dos neurônios. Agora, vamos às divisões do sistema nervoso. Olha só, o sistema nervoso, né, ele pode ser dividido em duas porções. O sistema nervoso central, que é formado pelo sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e a medula espinhal, e tem o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. Aqui na imagem, olha só, o sistema nervoso central está destacado aqui de vermelho, o encéfalo, a medula, isso aqui é o sistema nervoso central. E tá vendo todas essas ramificações que vão até as pontinhas lá dos dedos? São o sistema nervoso periférico, que é formado por nervos, gânglios e terminações nervosas. Então, a gente tem esse sistema dividido em duas porções e cada um tem uma função, né? Ou várias funções que a gente vai verificar agora. Vamos ao sistema nervoso central. O sistema nervoso central é a parte do sistema nervoso que garante a recepção e a interpretação dos estímulos, podendo ser considerado o centro de processamento de informações do nosso corpo. Como já o nome diz, sistema nervoso central, então a gente está lá relacionando com o centro de processamento, é onde que vai receber as informações, interpretar os estímulos e mandar as respostas, tá? Os constituintes do sistema nervoso central, como a gente viu, são a medula e o encéfalo. Então, aqui, ó, o encéfalo, essa porção que fica dentro do crânio, e a medula, essa porção aqui que vai para dentro da coluna vertebral. O sistema nervoso central, observe-se, no sistema nervoso central, observe-se as chamadas substâncias branca e cinzenta. A massa branca e a massa cinzenta do cérebro. O que é isso? A substância branca corresponde aos axônios dos neurônios e a substância cinzenta corresponde aos corpos celulares. Então, são as partes dos neurônios que ficam organizadas e formam, então, essa massa branca ou a massa cinzenta, ou substância branca ou substância cinzenta, como a gente fala. Então,
A gente consegue visualizar isso bastante no sistema nervoso central por causa da grande quantidade de neurônio que fica próximo. Então, a gente consegue ver com mais clareza a formação dessas duas substâncias. Vamos continuar. O sistema nervoso central, olha só, ele está protegido por ossos e membranas, tá? Que a gente viu lá, ele fica dentro aqui do esqueleto. O encéfalo, por exemplo, está protegido pela caixa craniana, enquanto a medula espinhal está protegida pela coluna vertebral. Então, aqui está, o encéfalo fica aqui dentro da caixa craniana e a medula fica aqui dentro, ó, da coluna vertebral. Tanto o encéfalo quanto a medula estão envolvidos por 3 membranas denominadas meninges. Nós vamos ver essas membranas. Aqui estão. As meninges são a dura mater, é a membrana mais externa e mais fibrosa. Nós vamos identificar ali na imagem. Aracnoide, ela se localiza entre a dura mater e a pia mater, né? A mais externa e a mais interna. Então, essa é a membrana mediana, vamos dizer assim. No espaço subaracnoide é encontrado o líquido cefalorraquidiano, que também apresenta, entre outras funções, a função de proteção. É um líquido que vai servir de mais uma barreira até chegar no encéfalo. E a pia mater, que é a membrana mais externa, ela é altamente vascularizada. O que é vascularizada? Tem vasos sanguíneos, tem grande quantidade de vasos sanguíneos, que os vasos sanguíneos vão carregar o sangue e os nutrientes todos que a gente precisa. Aqui, olha, vamos identificar as membranas. A gente tem aqui a parte de dentro, é o encéfalo, e a gente tem o crânio, né, a parte de fora, o osso, e a gente tem as membranas, são essas linhazinhas aqui bem fininhas, mas daí a gente tem uma amplificação delas aqui, ó. A pia mater, essa linha aqui, ó, meio verdeada, tá aqui. Vamos ver, essa daqui é a pia mater. A gente tem a aracnoide, essa membranazinha aqui, ela tá branca, vamos dizer assim, essa branquinha aqui. E esse espaço aqui, ó, entre as duas, é onde está o líquido, é preenchido pelo líquido que vai servir também de proteção. E a dura mater é essa mais externa aqui de cinza. Então, são camadas de membrana que servem para proteger o nosso encéfalo. E aí, depois da pia mater, ó, tem essas 3 camadas de membrana, né? A primeira pia mater, tem a aracnoide, tem a dura mater e aí depois ainda tem o osso, que é o nosso crânio, que vai proteger o encéfalo. Tudo isso porque nosso sistema nervoso precisa estar muito bem protegido. Aqui, quando essas membranas apresentam inflamações, ó, aqui as membranas podem apresentar inflamações, observe que essas aqui estão normais, e essa daqui tá com inflamação, ó. Tá vendo que tá bem mais inchada? Então, com os tons rosados, que é para representar a inflamação. Se a gente comparar com essas aqui, ó, elas estão mais inchadas. Então, quando isso acontece, ocorre a meningite. É uma doença muito grave porque essas membranas servem para proteção do encéfalo. Então, se essas membranas estão danificadas, estão com algum problema, pode ser uma infecção bacteriana, vão apresentar essas alterações, então o encéfalo vai ficar desprotegido. Então, uma pessoa que sofre meningite pode ter sequelas seríssimas no sistema nervoso, pode perder movimentos, pode perder várias funções, porque dependendo da lesão, pode, né, passar aqui a afetar o encéfalo, que é a parte de dentro. Então, a função dessas membranas é justamente proteger o encéfalo. Vamos continuar, gente? Agora, vamos ver cada órgão do sistema nervoso central. Vamos começar pelo encéfalo, né? O encéfalo, ele pesa aproximadamente 1,5 kg, né? 1,5 kg. Está localizado na caixa craniana, como nós já vimos, e apresenta 3 órgãos principais. Olha só, o encéfalo, ele é formado por 3 órgãos, não é tudo a mesma coisa.
Quais são esses 3 órgãos? O cérebro, o cerebelo e o tronco cefálico. Então, isso tudo vai formar a porção maior, que é o encéfalo. Aqui a gente tem, né, aqui nessa imagem de cima, a porção maior que é o encéfalo. Isso aqui tudo é o encéfalo, tá? Agora, o cérebro é essa parte aqui mais rosada. O tronco cefálico é essa árvorezinha aqui, ó, tronco cefálico, e a gente tem o cerebelo, que é esse mais escurinho aqui de trás. Então, são as 3 partes, né? O cérebro é a maior parte do encéfalo, mas a gente tem o cerebelo aqui atrás, bem na nuca, e tem aqui o tronco cefálico. Esse tronco cefálico é que vai fazer ligação com a medula espinhal. Esses são os 3 órgãos que formam o encéfalo, e o encéfalo representa o sistema nervoso central, a parte do sistema nervoso central. Aí, as funções de cada um, vamos ver. O cérebro é o órgão mais importante do sistema nervoso, né? É considerado o órgão mais volumoso, como nós vimos lá na outra imagem, ele é bem maior, pois ocupa a maior parte do encéfalo. E a camada mais externa do cérebro, chamada de córtex cerebral, é responsável pelo pensamento, visão, audição, tato, paladar, fala, escrita, etc. Então, todas essas funções que a gente faz, estamos estudando aqui agora, estamos pensando, então está relacionada com o cérebro, tá? Que é a parte mais externa. Aqui, olha só, nessa imagem, toda essa parte vermelha faz parte do cérebro, e mais essa parte azul, verde, aliás. Mas essa parte verde aqui também. A parte que está relacionada com essas funções que eu disse, ó, que está aqui, pensamento, visão, audição, é essa parte vermelha, que é a parte mais externa, tá? Então, o cérebro, toda essa região aqui, responsável por... tem muito mais coisas, tá? Essas são algumas das funções do cérebro. Vamos para o próximo. O cerebelo. Cerebelo, ele está situado na parte posterior, embaixo do cérebro, né, lá na nuca, e o cerebelo coordena os movimentos precisos do corpo, além de manter o equilíbrio. Aqui também, ó, além disso, ele regula tônus musculares, ou seja, regula o grau de concentração dos músculos em repouso. Quando a gente está sem fazer nada, isso também é controlado. Estar sem fazer nada também é uma função, tá? Quando a gente está em repouso, vamos dizer assim. Aqui o cerebelo, essa parte roxa aqui de trás, né? Que fica bem na parte de trás mesmo, lá embaixo da caixa craniana. Está relacionado com essas funções, certo? O próximo, o tronco cefálico. O tronco cefálico está localizado na parte inferior do encéfalo. O tronco cefálico conduz os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e vice-versa. Então, é a comunicação entre o encéfalo e a medula. Além disso, produz os estímulos nervosos que controlam as atividades vitais, como os movimentos respiratórios, batimentos cardíacos, os reflexos, como a tosse, o espirro e a deglutição, que é o ato de engolir. Então, você é uma resposta, você engasga, vai tossir, o espirro, você passou, alguma poeira provocou uma alergia momentânea e você espirra. Então, são reflexos, e isso é controlado por essa parte do sistema nervoso, que é o tronco cefálico. Vamos identificar ele. O tronco cefálico, toda essa parte amarela aqui, ó. Olha só, tem essa parte amarela mais clara, essa mais escura, e ainda tem esse verdinho aqui que é o bulbo. Então, toda essa região aqui representa o tronco cefálico. É o canal de ligação, né? O ponto que vai ligar toda essa outra estrutura aqui, né? Do cérebro e do encéfalo, com a medula que vem logo abaixo aqui, certo? Agora vamos ver a medula, né, que é outra parte do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, só para a gente lembrar, é formado pelo encéfalo, que tem todas aquelas partes que a gente acabou de visualizar, e a medula espinhal, que é essa parte toda aqui, que passa dentro da coluna e que nós vamos estudar agora.
A medula espinhal é um cordão de tecido nervoso situado dentro da coluna vertebral. Na parte superior, ela está conectada com o tronco cefálico. Então, é a ligação lá da medula com o sistema, com o encéfalo, é o tronco cefálico. As funções da medula, olha, vamos ver. Sua função é conduzir os impulsos nervosos do restante do corpo para o cérebro e coordenar os atos involuntários. Então, ela vai conduzir, né, fazer essa ligação e também coordenar os atos involuntários. O que são os atos involuntários? Aqueles atos que não dependem da nossa vontade, que a gente o nosso sistema nervoso central e nosso sistema nervoso periférico, que a gente vai ver mais na frente, é que são responsáveis por controlar. Você não resolve, por exemplo, se seu coração vai parar de bater, se o seu rim vai parar de funcionar. São atos involuntários, tá? A medula espinhal está relacionada com ato reflexo, que se caracteriza por ser uma resposta rápida e involuntária diante de alguns estímulos, como tirar a mão ao encostar em uma chapa quente. Isso é um ato reflexo e é involuntário. Você não resolve, tá quente, então eu vou tirar a mão. Você faz isso tão rápido, porque é um estímulo, né, uma resposta ao estímulo, né, um ato reflexo, que você nem pensou assim, né? Quem tomou conta disso foi seu sistema nervoso. Então foi sua medula que tomou conta disso e você tirou a mão quando você encostou na chapa, na panela quente, por exemplo. Nesses reflexos, o encéfalo não está envolvido, o que significa que a medula pode atuar de maneira independente. Então, esses reflexos são tão rápidos que não chega a levar esse processamento lá no encéfalo. A medula que toma essa iniciativa sozinha. Por isso, ela tem características independentes, ela pode atuar independente, mas existe uma conexão. Vamos ver como é a medula, gente? Olha só lá dentro. A gente tem a substância cinzenta, a substância branca e a substância cinzenta, que nós vimos, que são, na verdade, partes dos neurônios. A medula está dentro e, da mesma forma que lá no crânio, no encéfalo, a gente tem as 3 membranas envolvendo, aqui a gente também tem as 3 membranas, ó, pia mater, a aracnoide e a dura mater. Esses aqui, ó, que estão saindo aqui, esses ganchinhos, são os nervos que vão se ramificar por todo o corpo, levando os impulsos. E a medula, então, é essa parte aqui de dentro, certo? Essa representação aqui, ó. Tem o gânglio nervoso. Na verdade, é um nó, um emaranhado de células nervosas que vão formar esses gânglios. Então, a medula está aqui, protegida também por aquelas 3 membranas lá que a gente viu que tem no encéfalo. Vamos continuar. Agora a gente tem o sistema nervoso periférico. A gente viu que o sistema nervoso é dividido em 2 partes, né? A gente viu aqui todo o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e a medula. E agora a gente vai ver o sistema nervoso periférico, que é toda essa ramificação aqui por todo o corpo. O sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos que se organizam no encéfalo e na medula, né? Eles se originam, aliás, eles saem, né? Partem do encéfalo e da medula. Então, ele não está atuando sozinho, tem uma ligação, tá? A função é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo. Então, a função é essa conexão. O sistema nervoso central está aqui, o encéfalo e a medula, e como que a pontinha do seu dedo lá, que bateu aqui no sofá, vai chegar lá? Com o sistema nervoso periférico, que é a função dele. Ele é constituído pelos nervos, os gânglios e as terminações nervosas, que são as ramificaçõezinhas mais finas que tem lá. Os nervos são fibras nervosas agrupadas formando feixes, né? Os gânglios são acúmulos de neurônios que estão formados no sistema nervoso central, que estão fora, aliás, do sistema nervoso central. É como eu falei, que forma um nó, que vai ser os gânglios. E vamos continuar aqui. Vamos ver os nervos, ó.
Os nervos que fazem parte do sistema nervoso periférico, eles são divididos em dois grupos. A gente tem os nervos cranianos, que se distribuem em 12 pares que saem do encéfalo. Esses aí, eles têm ramificação direta lá com o encéfalo. Aqui, ó, eles ficam localizados nessa região aqui, por isso fala cranianos, porque está lá no crânio ainda, o encéfalo está protegido pelo crânio. A sua função é transmitir mensagens sensoriais, motoras, especialmente para as áreas da cabeça e do pescoço. Então, as informações do encéfalo são transmitidas para essas áreas da cabeça e do pescoço. Os nervos ractidianos são 31 pares de nervos que saem da medula espinhal. Então, eles estão daqui para baixo, na parte da medula. São formados de neurônios sensoriais e recebe estímulos do ambiente. Lembra dos neurônios sensoriais motores, tá? Então, os sensoriais é os que vão receber a mensagem de fora e os motores é os que vão levar. Eles também, os nervos ractidianos também têm os neurônios motores que levam o impulso do sistema nervoso central para os músculos e para as glândulas. Então, nos nervos ractidianos, que são os que partem da medula, a gente tem os dois tipos de neurônios envolvidos. São 31 pares, 8 estão aqui na coluna cervical, que são chamados nervos cervicais. 12 está na coluna aqui dentro das vértebras torácicas, que são chamados nervos torácicos, e 5 estão lá na região da lombar, 5 que são os nervos lombares, e a gente ainda tem os nervos sacrais, que estão lá na parte do saco, tá? E tem o último lá, o nervo cóccix, que é um parzinho que está lá no último ossinho da nossa coluna vertebral, que é o cóccix. Vamos continuar, gente. Aqui, de acordo com sua atuação, o sistema nervoso periférico pode ser dividido em dois sistemas. Olha só, a gente já está partindo para uma segunda divisão. A gente tinha sistema nervoso central, a gente tem sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Agora, o sistema nervoso periférico, ele ainda pode ser dividido em dois, que são o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. Então, a gente vai ver mais uma divisão. O sistema nervoso somático, ele regula as ações voluntárias, ou seja, que estão sob o controle da nossa vontade, como regular a musculatura esquelética de todo o corpo, fazer atividade física, fazer movimento, levantar o braço, levantar a perna, fazer uma postura. Tudo isso depende da nossa vontade, são ações voluntárias. Você resolve se você quer levantar o braço, se você quer levantar a perna, e então quem se responsabiliza por isso? O nosso sistema nervoso somático. Aí vamos para o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele atua de modo integrado com o sistema nervoso central, então não está isolado, e apresenta duas subdivisões. Ainda vamos ter mais duas subdivisões. Fiquem atentos a essas divisões, gente. O sistema nervoso simpático é uma das divisões, é o que estimula o funcionamento de órgãos. E o sistema nervoso parasimpático inibe o seu funcionamento. É um ao contrário do outro. O sistema nervoso simpático vai estimular o movimento, por exemplo, a digestão, vai estimular as contrações da bexiga e vários outros órgãos envolvidos. O sistema nervoso parasimpático, ele vai inibir. É como se esse daqui desse, o simpático, desse um comando para esse órgão trabalhar, e o parasimpático é para parar, para inibir o seu funcionamento. Olha só, vários órgãos estão envolvidos, né, que são controlados por esse sistema nervoso, e desse lado a gente tem aqui, parasimpático, aliás, e esse daqui, o simpático. Olha só, manda, ordena, né, estimula a dilatação da pupila, por exemplo. Olha aqui, a pupila está bem dilatada. O outro estimula a contração, que é o movimento contrário.
certo? Olha só, esse daqui, ó, inibe, estimula, ou esse daqui vai inibir o fluxo salivar e esse daqui vai estimular o fluxo salivar. Então, um sempre vai estar fazendo o comando contrário. Esse daqui, ó, faz a dilatação dos brônquios e esse daqui vai fazer a contração dos brônquios. Então, sempre vai ter isso. Às vezes, ó, vamos voltar ao exemplo da pupila, que é bem comum. Quando a gente usa, quando a gente está assistindo televisão, usando celular, a luz estimula a contração. E aí, quando você está no escuro, a luz estimula a dilatação, aliás. E quando você está no escuro, o escuro, né, a falta de luz estimula a contração. Então, quando você está querendo dormir, seus movimentos vão ser diminuídos pelo sistema nervoso parasimpático. Essa é a função, diminuir a contração da pupila, diminuir o fluxo salivar, diminuir várias situações, porque se você está em repouso, você não vai precisar desse estímulo todo. Se você está extremamente ativo, então quem vai estar estimulando essa ativação toda dos seus órgãos é o seu sistema nervoso parasimpático ou simpático. Lembrando que o sistema nervoso simpático e parasimpático são subdivisões do sistema nervoso autônomo, que é um sistema que atua conectado com o sistema nervoso central e é um sistema que a gente não consegue controlar, não depende da nossa vontade. Resumo, a gente tem, olha aqui, vamos rever as coisas. Olha, essa aula foi bem comprida, eu sei que teve muita informação, mas informações importantíssimas, tá? O sistema nervoso, ele garante que os estímulos sejam captados, interpretados e que a resposta a esses estímulos sejam geradas. Então, é a função principal do nosso sistema nervoso. Ele é constituído por tecido nervoso, né? E o tecido nervoso tem as células nervosas, que são os neurônios. O sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central e periférico, nós vimos, né, a função dos dois. E o sistema nervoso central é constituído por encéfalo e medula, né, que essas são os principais órgãos do sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico é formado por gânglios e nervos. E ainda a gente tem o sistema nervoso autônomo, que apresenta as suas, né, duas divisões, que é a divisão parasimpática e a divisão simpática. Foi esses dois que a gente acabou de ver agora no slide anterior. E agora, olha só. Todas as nossas funções são controladas pelo nosso sistema nervoso. Aqui a gente tem uma imagem para representar os sistemas, né, as divisões do simpático e parasimpático, que um vai estimular e o outro vai diminuir. E fora isso, olha só, aqui a gente tem uma parte do nosso sistema nervoso central e a gente vê que várias funções estão ligadas lá, olha. O controle dos órgãos, produção de saliva, musculatura, olha só os músculos aqui. Audição está lá relacionada, o paladar, os músculos faciais, visão, tudo isso está relacionado com o nosso sistema nervoso central. Todas as nossas funções ocorrem controladas pelo nosso sistema nervoso central. E aí ele tem as divisões e as funções vão sendo distribuídas, né? Do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Então é isso, gente, nossa aula sobre o sistema nervoso, aqui mais uma imagem para a gente representar, né, que ele cobre toda a extensão do nosso corpo. Aqui a gente tem representação do encéfalo e a célula nervosa, que é o neurônio, a unidade funcional do sistema nervoso. Essa é a nossa aula do sistema nervoso, espero que vocês tenham aproveitado, compreendido e vamos estudar mais. Até a próxima!